Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. E já começo fazendo esse pedido, não por causa da minha fala, o momento da minha oportunidade, mas por causa da palavra mesmo, que já vem sendo anunciada desde o início da conferência, e segundo a bondade e a misericórdia de Deus e as suas intercessões, continuará assim. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Felipe, a todos os homens, segundo o coração de Deus, esse projeto muito especial, por este convite que muito nos honra, e poder chegar aqui hoje à tarde e perceber um ambiente muito propício para um encontro especial com Jesus de Nazaré, que é o nosso amado. Eu preferi até ficar um pouco ali atrás, tentando ver por quais correntes de ar o Espírito Santo estava passando e soprando, para eu me colocar também nesse lugar para esperar, discernir a vontade de Deus e discernir o movimento do Espírito, porque a gente tenta fazer o nosso movimento, a gente vai batendo as asas, e nesse sentido, muitas vezes estamos alçando voos que não agradam a Deus e que nos cansam. Mas o Senhor sabe por onde Ele vai passar. E se nós conseguirmos discernir essas correntes de ar nas quais o Espírito está soprando, basta apenas abrir as asas e deixar que Ele nos conduza. Quantos dizem amém? Nesse sentido, toda a minha gratidão ao Jade, à diretoria e à nossa intercessão. Não pare de orar, por favor, porque Deus está aqui. Isso independe da quantidade, da altura dos decibéis. Eu quero conversar com vocês essa tarde, inclusive porque a proposta é de uma conferência, a fala é modelada pelaquilo que é a nossa proposta. Então, eu quero que o seu coração fique bastante atento, porque Deus está aqui. E eu creio que há uma manifestação específica do Espírito Santo nesta tarde, neste lugar. Esse é um ambiente propício para um encontro inesquecível com Deus. Eu não sei se você percebe essa ambiência e essa oportunidade, mas se o seu coração discernir isso, uma vez que o amado está aqui nesta tarde, um encontro especial e diferente, como todos os outros, surpreendentes, na presença do amado, pode impactar e mudar a sua vida completamente a partir desse encontro. Eu quero ser encontrado por Ele aqui também. Gênesis capítulo 3, depois nós vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16, e depois vamos ao Evangelho de João, capítulo 18. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Desperte, vento norte, e venha, vento sul. Soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas.
que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Vocês acharam? Eu queria ouvi-los lendo a palavra do Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Vontade de 1 até 3. 1, 2, 3. Amém. João capítulo 18. Vá mais um pouco à frente. Evangelho segundo João, capítulo de número 18. A partir do versículo 1, lerei apenas o versículo 1 e o 2. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Um jardim conhecido. Quantos dizem amém? Podeis assentar. O amado, o jardim e eu é o tema desta tarde, o tema desta conferência. Eu queria que vocês recitassem o tema mais uma vez, pode ser? 1, 2, 3. O amado. Ou, na verdade, o jardim, o amado e eu, numa ordem diferente na abordagem da temática. Vocês podem recitar aí o jardim, o amado e eu? Eu quero começar pelo amado, porque os jardins podem variar, mas o amado é o mesmo. Quantos entenderam? Diga glória a Jesus. Os jardins variam e eu quero falar sobre 3 jardins e 3 orações. Por isso eu preciso começar pelo amado. Vocês me permitem fazer isso? Vocês aqui me permitem fazer isso, começar o tema pelo amado? Porque os jardins mudam, inclusive os cenários, do ponto de vista daquilo que é o que eu estou atravessando nos últimos dias. Eu estou caminhando pelo jardim, mas como se minha alma estivesse no deserto, acreditando na palavra profética de que o Senhor é poderoso para preparar uma mesa no deserto e também com essa mesa um lindo jardim no Vale das Lágrimas. Ele é poderoso para transformar o meu deserto em manancial por causa da sua doce presença. Os cenários podem variar, os jardins podem variar, os contextos geográficos ao nosso redor podem variar, mas se nós temos a certeza de quem é que nos encontra, de quem é o amado que nos encontra, que desce ao nosso jardim e que está conosco todos os dias, independentemente do cenário, na variação dos ambientes, a gente encontra casa, não por causa do cenário, nem por causa do ambiente, mas por causa do amado que já desceu ao seu jardim. E nós começamos aqui pensando que estamos também numa conferência do projeto Homens Segundo o Coração de Deus. Eu acredito que o Jardim do Amado é o lugar ideal para continuarmos a entender o que é que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender um pouco mais sobre isso, porque quero aprender um pouco mais sobre o coração de Deus. E uma vez que estamos pensando em homens segundo o coração de Deus, o nosso foco está nesse lugar. O lugar principal, o lugar de destaque nesta ambiência, Pastor Tomás, é sabermos como é o coração de Deus, muito mais do que o nosso olhar para o homem. Precisamos entender o que é que significa ser homem segundo o coração de Deus. E o jardim, creio, é o lugar ideal para aprendermos isso mais uma vez nessa tarde. Quando eu era criança, eu ouvi muito, eu creio que vocês aqui, homens, já ouviram muitas vezes: você tem que aprender a ser homem. Corrija a sua postura, porque você precisa aprender a ser homem. Você é diferente porque você é homem. No tempo da minha juventude, no tempo da minha infância,
anos 90, ainda dizia-se muito: homem não chora, homem não demonstra suas emoções, homens precisam aprender a ser homens. Mas diante de nós, que queremos ser homens segundo o coração de Deus, estendendo às irmãs que estão aqui, ser homem segundo o coração de Deus é ser parecido com Davi? O plano de masculinidade que Deus tem para nós homens é sermos parecidos com Davi? Aprender a ser homem é aprender a ser este que domina, este que é mulherengo, este que tem o poder da violência e da espada. Obviamente não vamos definir o rei Davi, o principal rei de Israel, apenas pelos seus erros. Mas no jardim eu queria convidar vocês a pensarem sobre isso. Nós temos um marco de referência do que é ser homem nesse jardim. E eu acho que isso às vezes fica um pouco de lado, porque nas palavras sobre masculinidade, nas palavras sobre o que significa ser homem, inclusive nos projetos que vemos na nossa nação e também no contexto da igreja norte-americana, daquilo que significa ser homem, eu vejo que essa masculinidade está muito mais parecida com Rambo, com o grande rei Davi, com o rei Salomão. E me parece que no significado do ser homem, nós não vemos Jesus de Nazaré como uma figura dessa que deveria ser a imagem perfeita de um homem, como um marco de referência para nós. Ser homem como ser parecido com Jesus de Nazaré. Se eu estou num jardim e quero ser um homem segundo o coração de Deus, mais uma vez, o jardim é propício para eu entender o coração do amado, porque de fato Jesus é sim o homem segundo o coração de Deus. Quantos concordam comigo? Digam amém. Aquele homem de Nazaré, tudo que Deus é e é tudo que nós deveríamos ser. Ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. É o homem perfeito e é o nosso exemplo. Final. Se eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, olhando para Jesus, eu tenho uma referência poderosa do que significa isso. E aí fica essa pergunta quando nós lemos os textos de 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, porque nós observamos Deus dizendo: achei a Davi meu servo, homem segundo o meu coração, um homem encontrado por Deus, e o próprio Deus declara: esse é um homem segundo a minha escolha, esse é um homem segundo o meu coração. E o que é que nós fazemos? Precisamos então, no jardim ou na guerra, nos montes ou nos vales, descobrir o que é que Davi fez, quem Davi era e o que é que há de qualidades neste homem, que de tantas qualidades específicas que habitavam neste homem chamado Davi, ele se tornou merecedor do título homem segundo o coração de Deus. E aí muitas canções, muitas pregações, exaltando e destacando as qualidades de Davi, como se isso fosse de fato o motivo pelo qual ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Deixa eu perguntar para vocês, estamos numa conferência e a palavra do Senhor está aberta diante de nós. Quando falamos de Davi como homem segundo o coração de Deus, você pensa em Davi ou você pensa no coração de Deus? Homem segundo o coração de Deus. Eu preciso me perguntar como me tornar um homem segundo o coração de Deus no exemplo de Davi, ou eu preciso abrir os meus olhos nesse jardim e perceber como é o coração do meu amado? Como é o coração de Deus para escolher alguém indigno como Davi? Como é o coração de Deus para contar com alguém errante como este rei vacilante, que confessa, que precisa ser confrontado, que não quer abrir mão da presença de Deus embora seja pecador, que entende a grandeza desse Deus que se revela e é aquele que salta de alegria por causa dessa mesma presença, mas que porque é humano, porque é homem, também tem uma trajetória que
se fôssemos julgar do ponto de vista que é estabelecido por muitos de nós, esse não poderia ser o homem segundo o coração de Deus. E se você fosse Urias, que foi apagado da história por causa do homem segundo o coração de Deus, no seu desejo irrefreável de domínio, de possuir, de cobiçar e de usar da sua autoridade para tomar coisas, porque ele é homem. Imagina só Urias no dia do juízo final dizendo: Senhor, eu sou heteu, eu não sou descendente de Abraão. Eu lutei as tuas guerras. E está aqui este que é segundo o teu coração. Eu não tive a chance de viver com a minha esposa. Eu não tive a chance de ver os meus filhos. Eu não tive a chance de envelhecer porque estava lutando as tuas guerras. Então, o homem que nós queremos ser, o modelo de masculinidade que queremos abordar e apresentar no jardim, o que é que significa ser homem segundo o coração de Deus? No primeiro jardim que abordamos no texto bíblico, nós temos um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Se você permitiu-se deixar a Bíblia aberta, eu queria que você voltasse a Gênesis 3. Porque eu tenho 3 orações para fazer no jardim. E era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração deste mesmo Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, o dia em que a angústia nasceu, o dia em que o desespero nasceu, o dia em que o medo nasceu. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus. Eu imagino que vocês vieram aqui para o jardim nessa tarde para ouvir a voz do amado. Amém ou não? Eu sei que alguns de nós aqui estão a caminho. Eu sei que nós vivemos uma realidade na qual a nossa juventude, como pastor de jovens, como líder de jovens há quase 17 anos, eu compreendo que nós vivemos uma realidade nessas gerações que eu estou convivendo. Nós temos sim filhos e filhas, nós temos liderados, como gostamos de chamar, nós temos ovelhas que estão convivendo, estão levando as suas vidas na igreja, mas não tiveram uma experiência específica e íntima com um amado no jardim. E por isso que a gente depende sempre dos ajuntamentos para ter uma sensação. Só que a conta não fecha, porque nos ajuntamentos nós declaramos juntos aqui em lágrimas. Eu chorei com vocês aqui, dizendo: eis-me aqui, eu estou disponível. Eu me fiz exclusivo nesse jardim. Eu quero ser também, na metáfora, jardim secreto, exclusivo, para que o jardineiro entre e faça da maneira que ele quiser na minha vida. Eu quero ser esse jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito, o lugar no qual o amado, que sabe tratar da minha alma, ele se sente bem, se sente à vontade. Eu quero ser esse lugar, mas aí o tempo passa. Os dias passam, a emoção passa. E parece que a experiência da intimidade, ela não é mantida no dia a dia, no chão da vida, na vida real. No dia da provação, no dia do desespero, no dia da inconformidade, no dia em que os nossos sonhos se frustram. E quando novamente estamos recorrendo nos mesmos tipos de queda, quando estamos convivendo com essa natureza davídica do homem segundo o coração de Deus que há em nós, a experiência do ajuntamento não foi suficiente para que você tivesse completude tal a ponto de descer sozinho ao jardim e saber que lá estava esperando por você o amado da sua alma. Todas as vezes que eu estou falando sobre Jesus, eu preciso enfatizar muito bem isso. Ele é o grande amor das nossas vidas. Então não é apenas um Deus, nós
nós não estamos apenas diante de uma divindade, Ele é intimamente chamado por nós, e nesta conferência aqui, de o amado, o amado. Ao amado de minha alma cantarei. É o que cantava a igreja do Brasil nos anos 80. Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer, de prosseguir, jamais desanimar frente ao porvir, porque Ele é o amado. Meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus. Ele é o amado. Porém, eu preciso te dizer e eu preciso te alertar, porque a necessidade de você parar e pensar, além das emoções. As emoções são muito importantes, mas do ponto de vista daquilo que você está pensando, daquilo que você está meditando, daquilo que você está refletindo nesta conferência. Muitas vezes aquilo que é a voz de Deus e consegue ser percebida no ajuntamento, ela não pode, por causa da nossa falta de percepção. A incapacidade não está em Deus, a incapacidade está em nós. E este não poder indica que existem muitas outras vozes, muitos outros ruídos no seu coração e na sua mente, impedindo você de ouvir a voz de Deus. Parêntese fechado. Eu acredito que sim, você veio aqui essa tarde para ouvir a voz de Deus e Deus já está falando. Não começou a falar quando eu comecei a pregar, desde o princípio aqui, desde as orações, desde as manifestações aqui do nosso culto, do nosso louvor, Deus está falando. Agora imagine só que alegria traz a voz de Deus para nós que estamos no jardim do amado. Porém, não conhecemos o Éden. Não entramos no Éden literalmente falando. Adão estava no jardim de Deus. Adão e Eva estavam no jardim das delícias. O Senhor plantou um jardim no Éden. Então esse seria o lugar mais propício para se ouvir a voz de Deus e entender: é o meu amado que está me chamando. Eis-me aqui, amado, fala que o teu servo ouve. Ô meu amigo, eu estava te esperando, eu estava querendo ouvir a tua voz. Me chamaste no jardim, ouvir a tua voz aqui, neste ambiente que tu criaste para a tua própria glória. E eis-me aqui para te ouvir. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que no jardim, Adão precisou se esconder por causa de algo que estava nele. Eu estava meditando sobre isso e eu comecei esse tópico dizendo: se no jardim eu me esconder. Repita comigo: se no jardim eu me esconder. E o Espírito Santo falou no meu coração: se não, quando? Porque já aconteceu e vai se repetir. Enquanto eu escrevi o esboço, se é que a gente faz essa mudança, né? Se passares pelas águas, não é se, é quando. É quando passares, você vai passar. Sim, vai chegar o momento, já chegou, infelizmente vai voltar a acontecer. Jardim 1. Quando no jardim eu me esconder. Jardim de número 1, Éden. Quando no jardim eu me esconder. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Você talvez já tenha me ouvido falar sobre isso. Se não, você vai ouvir agora. Se sim, eu peço a você que me permita repetir. Antes de Deus, como a nossa juventude precisava entender isso. Antes do Senhor questionar o que foi que você fez no jardim, Ele quer saber onde você está. Antes de Deus dizer o que foi que vocês fizeram, Ele já sabia o que eles fizeram. Ele também sabia onde Adão e Eva estavam.
Mas por que Deus está te chamando? Por que Deus estava chamando aquele casal? Por que o Senhor está te chamando, mesmo quando você está se escondendo? Por que Ele chamava já no jardim Adão e Eva? Por que o Senhor estava chamando? Onde estás? Onde estás? Antes de perguntar a eles o que fizeram, o que foi que vocês fizeram? O que foi que você fez, Adão? Deus está no jardim perguntando: onde você está? Por quê? Quando no jardim eu me esconder, qual é a primeira pergunta que eu ouvirei de Deus? Nas minhas fugas, nos meus esconderijos. Jardim de número 1, é o Senhor que aparece. Ele sabe tudo o que está acontecendo ali. Na verdade, Ele sabe muito bem aquela cena antes mesmo de criar a existência. Antes de dizer haja luz, o Senhor já havia visto, já havia observado que ao criar seres humanos com liberdade, os seres humanos iriam fazer uso dessa liberdade para se afastar de Deus. Ainda assim Ele nos criou porque nos amou. Ainda assim Ele nos criou porque também viu o Filho, que é a humanidade perfeita e é o projeto de Deus para a humanidade. Ele viu o seu Filho encarnado. Mas, não sendo pego de surpresa, Deus aparece no jardim e pergunta: onde você está? A resposta é: eu tive medo porque eu vi a tua voz e me escondi. E essa questão, e esta é a lição tão importante sobre o nosso relacionamento com o amado no jardim, é que o Pai se entristece todas as vezes que nós erramos, e em vez de corrermos para Ele, nós corremos para longe dEle a fim de nos escondermos. O Senhor está dizendo: quando você precisar e sentir essa necessidade de se esconder, quando você cair, corre para a minha direção, porque eu sou aquele que vai te visitar nesse jardim. Quero saber onde você está, e sou aquele que vai curar a tua ferida. Sou aquele que ministra a vida sobre a sua morte. E aí nós vamos na direção contrária. Nós saímos como Caim e vamos para leste do Éden. Nós vamos para longe da presença. Por quê? Porque alguma voz está nos dizendo: olha, você não merece. E é verdade. Alguma voz está dizendo: você não é digno. E é verdade. Aí só que essa voz continua dizendo: você não deveria estar aqui. Esse não é o teu lugar. E Deus parou, não é digno. A voz de Deus está dizendo: sim, você não é digno. Sim, você não é merecedor. Mas, peraí, não é que você não deveria estar aqui. Esse é o lugar exato onde você deveria estar. O lugar onde eu te chamo, você ouve a minha voz e eu venho te encontrar. Porque eu quero saber onde você está. Deus sabia. Mas quem é que precisava saber que Deus sabia? Adão e Eva precisavam entender que Deus estava chamando. Que Deus estava chamando pelo nome. E esse é um aspecto do terceiro jardim. Mas lembrando aqui, igreja do Senhor, a igreja que colocou Jesus para fora, igreja de Laodiceia. Qual é a atitude de Jesus diante dessa igreja? Eu estou batendo na porta e estou chamando você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, porque o pecado não é o fim. Deus escolheu na eternidade vencer os teus pecados com a sua misericórdia, que é perfeita e eterna. A sua misericórdia dura para sempre. Jardim 1. Jardim 1. Quando no jardim eu me esconder, eu queria que você fizesse essa primeira oração. Você poderia inclusive fechar os seus olhos aí agora? Não é se, é quando vai acontecer. Porque não tem ninguém perfeito aqui. Vai acontecer porque não tem ninguém mais santo do que o outro aqui. Assim tem. O Santíssimo Deus está aqui nessa tarde. Ele é santo mais do que todos nós. Ele é santíssimo, 3 vezes santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E essa santidade e esta glória permeiam esse ambiente aqui nessa tarde no jardim do amado. Feche os olhos. Quando no jardim eu me esconder, vem me procurar, Senhor. Diga para ele, por favor. Quando no jardim eu me esconder, vem me procurar.
Senhor, me procurar. Quando chegares, aleluia, quando chegares no jardim, amado, libera uma palavra sobre mim, meu amado. Diga assim: não temas. Porque pode ser que quando eu ouvir a tua voz eu sinta medo. Então declara aquilo que tu dizes no jardim, amado. Diz, amado, não temas. Não tenha medo, eu sou o teu Salvador. Não tenha medo, eu sou aquele que perdoa a sua iniquidade. Não tenha medo, eu sou aquele que restaura todas as coisas. Não tenha medo, eu sou aquele que enfrenta a espada que está entre o jardim e a árvore da vida. Sou eu que abro o caminho para você passar. Quando no jardim eu precisar me esconder por causa de alguma coisa dentro de mim, ó amado, vem me buscar, vem me procurar. Você pode dizer isso a Ele? Estamos no jardim do amado. Você poderia declarar isso nessa tarde? Quando eu precisar me esconder por causa de algo aqui dentro de mim, oh amado, vem me buscar. Essa é a oração do salmista. Salmo 119, o último verso. Andei-me, descarrei-me como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo. No jardim 1, diga sempre ao amado: amado, eu estou me escondendo, mas eu não quero ficar aqui. Eu sei que o Senhor está me chamando, então vem me buscar. O amado, o jardim e eu, 3 orações. Essa é a primeira. Quando no jardim eu me esconder, vem me buscar. Estamos numa conferência, repitam isso aí comigo em alto e bom som. Quando no jardim eu me esconder, vem me buscar. Ele vem. Na verdade, Ele veio aqui essa tarde, no nosso jardim. Isso é tão bonito. Não, isso aqui é lindo demais, Tiago. Querido pastor Tiago, onde estás? Onde estás? Um Deus que procura. Esse é um tema para toda a Sagrada Escritura. Os meninos que levantaram aqui para pregar, para liberar uma palavra, lembre-se, a Bíblia é sobre Deus em busca da humanidade. Deus em busca do homem. O amado que entra no jardim em busca de nós. Isso tem uma potência espiritual e mística muito forte nessa tarde. Jardim de número 2. Diga comigo: quando no jardim eu me calar. E aí você já foi para João capítulo 18. Porque teve um encontro muito profundo, muito eterno, no cenáculo, capítulo 13 de João, até o capítulo de número 17, onde Jesus faz a chamada oração sacerdotal. Pela literatura sinótica, nós entendemos aquilo que é a informação, que quando Jesus terminou o encontro com seus discípulos no cenáculo, ele cantou um hino. Tendo cantado um hino, foi em direção ao Getsemane, o lugar do azeite, o lugar da prensa. Porém, João tem uma maneira diferente de contar a história. E ele declara desta maneira que está aí no capítulo 18, versículo 1 e 2. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia o quê? Havia o quê? Nesse lado do ribeiro de Cedron havia o quê? Um jardim. E aí entrou com eles. Observe que no mesmo jardim que a gente encontra o amado e como discípulos dele somos convidados a entrar no jardim, o traidor também sabe onde fica. O traidor conhece o jardim. Então existem muitos jardins e existem maneiras de entrar nesse jardim. Eu não sei vocês, eu não quero entrar como traidor. Eu não quero entrar mais para trair o meu amigo com um beijo no rosto.
entra como quem quer encontrar o amado, não como quem quer trair o amado. Maneiras e maneiras de entrar no jardim. E nós estamos falando aqui do jardim do amado e de nós como esse ambiente espiritual de intimidade. E beijo no rosto da intimidade. Eu vou diferenciá-lo no jardim, no meio dos amigos. O traidor conhece o caminho, fique atento. Nem todo mundo que conhece o jardim é de fato habitante do jardim do amado. Tem gente que vai entrar no jardim, mas entra para trair, entra para negociar Jesus. Não está pouco se importando com o que o amado sente. Imagina só no jardim, quando chega o amigo e Jesus declara sobre ele: a que vens, amigo? Olha, eu vou tentar ver aqui, peraí, se essa palavra existe. Indesistibilidade do amigo. A indesistibilidade do amor de Jesus. Não é porque Jesus esteja sendo falso, não. Não é que ele esteja sendo irônico, não. Para Jesus, o traidor continua sendo amigo, porque quem sente é ele, quem ama é ele, quem olha nos olhos é ele. Então sim, nós não estamos aqui nessa tarde como quem entra no jardim da traição. Nós queremos entrar com o amado no jardim da oração, no jardim da providência, no jardim da revelação, no jardim onde os anjos aparecem, no jardim onde o Filho do Homem declara: eu sou. E sim, o jardim é o caminho da cruz, mas eu quero entrar com o meu amigo nesse jardim e quero estar com ele ali, do meu jeito, na minha fraqueza, mas quero ser convidado como discípulo a entrar nesse mesmo jardim. E aí, esse é um texto que me provoca muito, e eu queria inclusive com você, se você conhece o texto do Getsemane, o que eu vou abordar aqui nesse segundo jardim, jardim 2, é algo que eu queria a sua reverência e a sua paciência. Porque dormir no jardim é uma atitude paradoxal, porque quem está dormindo está presente e ao mesmo tempo ausente. Isso é verdade. Tem gente que está aqui nessa tarde, está presente fisicamente, mas está ausente, porque a mente está em qualquer outro lugar, a não ser aqui. Eu creio, levante a mão em nome de Jesus, levante a mão, levante a mão. O traidor não vai sentir a presença real do amado, não pode. Ele pode até entrar no jardim, mas não sente a presença real da glória do amado que está aqui nessa tarde, amém? Então se você está sentindo a presença do amado, ele está dizendo: você é bem-vindo ao jardim, a porta está aberta. Agora você quer se desfrutar, você quer entrar mesmo e desfrutar de todas as delícias que eu preparei para você na minha presença. Aleluia. Ausência e presença é um paradoxo, porque os discípulos estavam presentes fisicamente, mas acabaram dormindo. E sim, essa é uma atitude que no texto sagrado Jesus diz: nenhuma hora pudestes velar comigo. Porque o amigo pediu oração no jardim. O amigo pediu oração no jardim, não fez? Vem cá, meus discípulos, orem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Vocês podem orar comigo? Só que eu estava lendo esse texto e eu me atrevi, é com muita reverência que eu estou dizendo aqui. Os discípulos deveriam estar acordados. Se eu estivesse lá naquela noite, será que eu estaria acordado? Se você estivesse lá naquela noite, naquele jardim, você estaria acordado? A gente não se garante. Não dá para garantir. Só que o texto diz que o amado vai um pouquinho mais adiante. Ele chama Pedro, Tiago e João, aqueles que estão mais próximos, e eles também dormem. Mas o amado vai um pouquinho mais adiante. Eu não estou satisfeito
estou feliz por ser aquele que dorme no jardim. Segundo a minha promessa, eu disse: as minhas lamparinas permanecerão acesas. Segundo a minha promessa, segundo o meu compromisso, eu declarei: eu só estou esperando o barulho dos teus passos. Segundo a minha promessa e segundo a minha atitude, segundo o meu compromisso, eu disse: amado, conta comigo, porque eu tenho lamparina acesa e tenho azeite de reserva. Conta comigo, segundo a promessa, segundo o meu compromisso. Eu estou dizendo: Senhor, durante a noite eu vou esperar com a lamparina acesa, no meio das trevas. À meia-noite eu ainda estarei te esperando, com as minhas lamparinas, com as minhas vestes brancas. Eu estou te esperando, meu amado. Só que chega um jardim e as nossas promessas e os nossos compromissos e o dizer: Senhor, não farei mais, e o dizer: Senhor, essa foi a última vez. Eu queria, presbítero Anderson, ficar acordado. Então, no segundo jardim, se eu me calar. Primeiro jardim, se eu me esconder. No segundo jardim, uma segunda oração: amado, se eu me calar, não pare de orar por mim não, nessa intercessão tua. Quando no jardim eu me calar, quando naquele momento em que eu deveria manter meus olhos abertos, pálpebras abertas, vigilância constante, quando eu não aguentar ficar acordado nesse jardim, amado, você pode orar por mim para que a minha alma não desfaleça. Quem conhece o texto entendeu. Porque Pedro, na arrogância, na altivez espiritual, disse: Senhor, vou contigo até o fim. Estou pronto para morrer por ti. E, com todo respeito, esses teus discípulos aqui, pode até ser que não, mas eu vou até o final. Só que chega um momento no jardim que Pedro fecha os olhos e não consegue abrir. A declaração de Jesus sobre Pedro foi: Pedro, fica atento. Satanás pediu para se andar com a sua alma, mas eu orei por ti. Eu intercedi por você, Pedro. Eu quero te dizer, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, com muito cuidado aqui. Se você dormir no jardim, peça ao amado para continuar orando pela sua alma. Se acontecer de você dormir nesse jardim, quando acontecer de você se calar no jardim, quando a sua oração calar, quando o seu coração calar, quando você não tiver mais forças no jardim para continuar orando, eu quero te dizer: faça essa oração nessa tarde. Amado da minha alma, não para de orar por mim, para que a minha alma não desfaleça. Eu estou te esperando, amado. Eu confio, eu vou deixar o Senhor continuar orando aí no jardim. Me calo para que o Senhor continue falando com o Pai. E eu sei que essa oração será respondida quando no jardim eu me calar. Continua orando por mim. Você poderia mais uma vez fechar os seus olhos? Estamos aqui numa disciplina espiritual. Você poderia fechar os seus olhos mais uma vez e dizer: amado, quando eu dormir, quando eu não tiver mais forças para orar, quando o cansaço, eu tenho trabalhado tanto, amado, quando o cansaço me tomar, quando eu for tentado, e quando esse cansaço físico fizer os meus olhos se fecharem, ainda que eu quisesse permanecer acordado, os meus olhos se fecharam, amado. Continua orando por mim, continua intercedendo pela minha alma, intercede por mim, para que a minha alma não desfaleça. Protege-me, amado, do meu adversário.
Quando a noite chegar e o mal me cercar, eu quero estar em constante oração, amado. Mas se eu me calar, continua orando, continua clamando, continua intercedendo. Eu estou aqui no jardim, amado. Você poderia entoar isso? No jardim, o amado prepara o orvalho que dá vida às flores. Assim é para o que meus cuidados, tristezas e dores. Cristo vai sabe, o amado sabe por quê? Por minha, pela tua oração. Diga para ele, você quer estar no jardim também? Você quer ir com ele? Jesus, a minha alma deseja. Há um ambiente de Deus na nossa cidade. No jardim constante oração. O amado já desceu ao jardim. Quando a noite chegar e o mal me cercar, o amado te responde nessa tarde: o mal pode até te cercar, mas não vai te tocar, porque eu roguei por ti, para que a tua alma não desfalecesse. Na aleluia. Eu preciso encerrar, mas não esqueça dessa oração. Se você se calar no jardim, peça para o amado continuar intercedendo pela sua alma. Um dos meninos cantou aqui, um dos homens segundo o coração de Deus cantaram aqui: quando minha alma se cansou, foste minha força para seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor. O amigo Espírito Santo também está no jardim nessa tarde. O amigo Espírito Santo está conosco nesse jardim, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, penetrando as profundezas de Deus, discernindo você, sondando você. Eu preciso chegar no terceiro jardim e encerrar. Diga comigo, jardim 3. Quando no jardim eu me perder, fale isso, quando no jardim eu me perder. Tem um outro jardim no Evangelho de João, logo a seguir. Capítulo 18 mostra o jardim do Getsemane. Capítulo 19 nos diz que tem um jardim perto da sepultura. Tem um jardim próximo da sepultura. O Getsemane acaba, o Filho de Deus é preso. É o grande amor da sua vida que está sendo torturado. É o grande amor da sua vida que está sendo açoitado. É o amado. O amado tem cicatrizes. Você consegue perceber isso? Tem um lugar de intimidade que a gente começa a perceber essas coisas pelo Espírito. Não é a questão de autoflagelo, mas quando você vê aquelas feridas e o Espírito discerne você junto com aquelas feridas que hoje são cicatrizes. As feridas do amado começam a dialogar com as nossas, porque temos as nossas feridas. E aí o amado chega para Tomé lá na frente e diz assim: toca aqui nas minhas, Tomé, que eu vou transformar a tua dúvida em adoração. Toca aqui nas minhas feridas, toque nas minhas feridas, Tomé, porque eu sou poderoso para transformar todas as tuas dúvidas em um culto de louvor. Tomé recebe a visita do amado e diz assim: Senhor meu, Deus meu, aleluia. O amado suscita a adoração no jardim do amado. Aqueles que são chamados a adorar por causa das feridas daquele que foi ferido pelas nossas transgressões. Só que esse é um momento a posteriori. Acontece alguma coisa aqui no capítulo de número 20.
Eu vou ler o 19, é uma conferência. Então o texto bíblico está aqui. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro jardim, quando, amado, eu me esconder, vem me procurar. No segundo jardim, quando, amado, eu me calar, continua orando por mim. No terceiro jardim, amado, quando eu estiver perdido, quando no jardim eu me perder, quando no jardim eu estiver desesperado, procurando a presença do amado. Cantares é um texto, né, sobre o amor de um homem para com a sua noiva, com a sua amada. Tanto judeus como cristãos ao longo da história fizeram interpretações literais, interpretações dramáticas, e o texto foi alvo de discussões se deveria estar no cânon, se apenas amor de homem para mulher, porque está no cânon. Obviamente, por aproximação hermenêutica, a minha leitura preferida, a minha leitura principal, a minha principal aproximação ao texto de Cantares é o amor de um homem para uma mulher. Porém, ao longo da história, da interpretação, a história da hermenêutica bíblica, judeus e cristãos olharam para esse texto. Os judeus viam o amor de Deus, o amado, pela sua amada, a nação de Israel. Historicamente, os cristãos se aproximaram do texto e viram também o amado como a representação perfeita do amor de Jesus, o amor pela sua noiva amada. Nós estamos nessa tarde numa conferência que fala do jardim do amado em nós, e reverentemente estamos ocupando a posição da amada. Que o amado você já sabe quem é. Então, como igreja, como noiva do Cordeiro, estamos fazendo essa interpretação para hoje. Levanta-te, vento norte, vem, vento sul, e começa a espalhar os aromas no jardim, porque o amado está chegando, e as fragrâncias vão ser aquilo que inundarão o ambiente. Ali, Guilherme, eu gosto muito de uma expressão que o pai de Guilherme, o presbítero Everaldo, grande amigo e companheiro de ministério, ele orando muitas vezes com lágrimas nos olhos, ele diz: "Oh, Jesus cheiroso." Quando a presença de Jesus inunda o ambiente, a gente sente a fragrância, porque o vento sopra. E esse vento não vem para bagunçar, é um vento que sopra no jardim para levantar os aromas. E alguém percebeu: tem um cheiro do meu amado aqui. Ele está chegando porque eu conheço o perfume da sua presença. Mas enquanto o amado não chega, o coração vai palpitando mais forte, porque há um cheiro do amado, mas ainda queremos mais da presença dele que está chegando. Queremos mais dessa presença, um cheiro muito específico, um aroma muito agradável. Há esse aroma aqui nessa tarde, não é? Há entre os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que estão aqui nessa tarde. Você percebe o cheiro, o aroma agradável da presença do amado? O vento vem, vai soprando no jardim e vai levantando os aromas, as fragrâncias, e é o cheiro da presença do amado. Colocando-nos no lugar da noiva reverentemente, nós entramos em Cantares e observamos o jardim de João capítulo 20. Porque a morte foi vencida, a sexta-feira de morte não é a última palavra, a cruz não é a última palavra, o poder da espada romana não tem a última palavra. João capítulo 20, versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo,
chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Por que a noiva está chorando? Por que os amigos do jardim, esse é o lugar do jardim? Porque próximo à sepultura havia um jardim. Por que você está chorando, mulher? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o colocaram. Por que você está chorando, Maria? Porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei aonde está o corpo do meu Senhor. Cantares capítulo 3, estamos fazendo esse paralelo aqui. A amada sai pelas ruas da cidade dizendo: onde está o meu amado? Vocês viram, guardas, soldados, vocês viram o meu amado? Eu não sei onde ele está. Alguém poderia me dizer onde é que está o meu amado? Porque eu estou esperando a sua chegada. A sua presença é meu deleite, a sua presença é minha delícia. Eu quero saber onde está o meu amado. E aqui nós vemos o que é que significa percepção de um relacionamento espiritual no jardim. Porque muitos de nós, o que é que a gente queria ver? Manifestações angelicais, 2 anjos no recinto. Maravilha, glória a Deus, os anjos estão aqui. Maria não fica impressionada com os anjos. Os anjos estão falando com ela e ela parece que nem sabe, nem está preocupada em saber que são seres angelicais, seres celestiais que estão dentro da sepultura. Por que ela não se importa? Porque ela só está interessada em saber onde está o seu amado. Onde está? Onde puseram? Onde está o corpo do meu amado, meu Senhor? Eu quero vê-lo. Eu estou triste e chorando porque não vejo o corpo do meu amado. Meus queridos homens, segundo o coração de Deus, minha oração por vocês nessa tarde é que haja uma saudade desesperada no seu coração pela presença e abundância do deleite no jardim, do relacionamento com o amado. Que você seja tomado por essa saudade que toca o seu coração e você não fica satisfeito nem com anjo, nem com cura, nem com milagre. Existe só uma coisa que te satisfaz, e a presença é a presença do amado que desceu ao seu jardim, mas ainda está oculto aos olhos. Maria Madalena, em certo sentido, está perdida, porque ela está desesperada em busca do corpo do seu Senhor. Se no jardim eu me perder, é a minha última oração. Se no jardim eu me perder, amado, feche os teus olhos. Se no jardim eu estiver desesperado, se no jardim eu estiver chorando, se no jardim eu não estou vendo as coisas da melhor maneira possível, se isso acontecer no jardim, amado, me chama pelo nome, chama meu nome que tu conheces. Chama com a tua voz o meu nome e eu vou atender, eu vou saber quem tu és. Quando chamares a minha voz nesse jardim, amado, eu vou saber que és tu. Eu vou reconhecer que és meu mestre. Eu vou reconhecer que és meu grande amor. Amado, quando eu estiver confuso, quando eu estiver desesperado, quando eu não discernir a tua presença no jardim, me chama pelo meu nome. Chama, chama, amado, tu sabes o meu nome e a minha alma reconhece a tua voz. Eu conheço a tonalidade da tua voz. Eu sei que quando o Senhor me chama pelo meu nome, Maria, Tomás, Tiago, Enoque, Felipe, Brenda, Andressa, a gente sabe quando o amado está chamando. Quando o amado está chamando, a gente sabe. Você poderia se colocar de pé nessa hora? Se coloque de pé, por favor.
adorando o amado que está aqui nessa noite. Você consegue ouvir a voz do amado chamando o seu nome aqui nesse lugar? Maria está confusa, ela está chorando e nada satisfaz, nada preenche. Mas de repente, no jardim, o presbítero Anderson, isso aqui é uma coisa que se não salvar o mundo mesmo, se a gente não se impressiona com isso aqui, não se impressiona mais com nada, pastor Tiago. Porque cuidando ela, que fosse o jardineiro. Quem foi que plantou o jardim no Éden? Quem foi que plantou o jardim para a amada e para o amado? Quem é que plantou o jardim da nova criação? Quem que chegou no jardim da ressurreição naquela manhã de domingo? Quem foi que chegou nesse jardim da ressurreição para dizer Maria? Ela olhou, pensou que era o jardineiro. O jardineiro, o amado, ele está aqui nessa noite já, porque já escureceu o dia. Quando a noite chegar e o mal me cercar, eu quero estar em constante, em fervente. Eu quero estar na presença do amado, mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir, amado. Peça para ele agora, profeticamente, no poder do Espírito. Você pode nessa presença, você pode nessa tarde pedir ao amado: amado, me chama pelo teu nome, me chama pelo meu nome. Eu quero ouvir a tua voz dizendo o meu nome. Me chama, amado. Se no jardim eu me perder, me chama pelo nome que eu volto. Me chama pelo meu nome que eu te reconheço. Eu abro os meus olhos e digo: Raboni, mestre. É tu, mestre. Eu reconheço a tua voz chamando meu nome. Se no jardim, quando nesse jardim eu estiver confuso, perdido, desamparado e desesperado pela tua presença, me chama pelo nome, amado. Peça para ele agora, fecha os teus olhos. Eu vou fazer uma oração. O amado, o jardim e nós. Eu reconheço a tua voz. Quando é ele, a gente sabe. Quando é o amado, a gente sabe, reconhece e diz: eis-me aqui. Eu reconheço o seu toque. Ele chama, Reconheço a tua voz. você sabe que é ele chamando. Mesma voz que está dizendo: onde estás, Adão? É a voz da vida eterna, é a voz que está sobre as muitas águas, é a voz que fala o coração e declara para você nessa tarde: eu te conheço pelo teu nome. Fui eu que te atraí a este jardim da vida. Eu conheço. E eu te trouxe aqui para falar contigo que eu quero chamar. Eu quero chamar mais. Eu quero saber que os teus ouvidos estão atentos para ouvir a minha voz. Meu filho, homem segundo o meu coração. Quando eu te chamar, você vai saber que sou eu. Mas fica atento, vem para o jardim. Discerne a minha presença, filho amado. Homem segundo o coração de Deus, que abriu mão do poder, abriu mão do domínio, abriu mão da força do braço, para dizer: amado, chama, me chama pelo meu nome, porque quando chamares eu vou atender. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, Deus, pra te amar e servir. Vem, toque-me de novo, e de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir.
já desceu ao seu jardim? A primeira oração é: quando eu me esconder, vem me procurar. A segunda oração do jardim é: quando no jardim eu me calar. Amado, continua orando por mim, continua intercedendo pela minha alma, para que ela não desfaleça. Quando no jardim eu me perder, estiver desesperado, por favor, amado, me chama pelo meu nome. Tu conheces, tu me sabes, tu me conheces pelo meu nome. Chama da maneira que tu sabes. E eu ouvirei a tua voz. Eu te abraçarei, amado. Eu me lançarei nas tuas delícias, nas fragrâncias da tua doce presença, nas manifestações da tua graça. Quero ficar aqui, quero ficar no jardim, não me tire agora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para poder. Quero estar na tua presença, amado, quando a noite chegar e o mal me cercar. Chama, procura, ora, intercede, chama, busca. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, o amado da nossa alma, eu quero te apresentar, meu Senhor, essa juventude. Mais uma vez, Senhor, diante da tua presença, a juventude das Assembleias de Deus em Ilhéus, toda a diretoria, todos os intercessores, especificamente nessa tarde, neste jardim, nós clamamos, Senhor, pela menina dos teus olhos, mas também clamamos nessa tarde, nesta noite, pelos homens segundo o teu coração que estão aqui. Revela quem és, amado, porque queremos aprender a ser homens segundo o coração do Senhor. E tu és a nossa referência. Jesus, tu és a referência do homem que queremos ser, da humanidade que queremos ser, da nova criatura em ti, recriada em ti, para a glória do teu nome, é o que queremos ser. Então que os homens segundo o teu coração, Pai, possam ser encontrados neste lugar. E quando com medo nos escondermos, vem nos procurar, dizendo não temas. Vem dizer, Senhor, para nós. Vem liberar a tua palavra para nós. Quando nos calarmos, quando os homens segundo o teu coração se calarem, continua orando por nós para que a nossa alma não desfaleça. E quando estivermos, Senhor, desesperados por mais da tua presença, quando estivermos desesperados no jardim por mais do teu poder, por mais do teu amor, chama pelo nome, chama-nos pelo nosso nome, reconheceremos a tua voz e estaremos nesse jardim, no jardim da tua presença nos fartaremos. Nos ajuda assim, Senhor, é a nossa